Olá, boa tarde. Não repare, tô aqui descabelada, mas eu estava fazendo a minha leitura e tô lá em 1 Samuel. Eu li o capítulo 25 ao 28, né? E traz tanto ensinamento pra gente, para os nossos dias de hoje. A Bíblia, ela nos ensina tanto a tomar decisões, a deixar de tomar algumas decisões. E o 25 começa falando, né, da mulher Abigail. Abigail era uma mulher sábia. E Deus quer que nós, da nossa casa, nós mulheres, que sejamos sábias, né? Que nós venhamos ser apaziguadoras, nós não, para que a gente não deixe levar ruína na nossa casa, que a gente haja com sabedoria. E Abigail agiu com sabedoria, porque o esposo não tinha essa sabedoria. Ele agia com seus próprios impulsos, ele fazia aquilo que não agradava o coração do Senhor. E ali se você tiver essa oportunidade de estar lendo, para você entender o contexto, né? Mas Abigail foi uma mulher muito sábia. E o Senhor quer que nós venhamos ser esse tipo de mulher, mulher que tenha sabedoria, né? E falando mais um pouco também sobre a gente andar na presença do Senhor, né? Respeitar o nosso Senhor, né? Respeitar o nosso Senhor. E ali, se Abigail não tivesse tomado uma atitude, a casa dela estaria à ruína, por conta da decisão do marido de não dar aquilo que Davi queria, né? E Davi também, se ele não parasse para ouvir o que Abigail tinha para dizer e receber aquilo que Abigail tinha levado para ele, Davi iria fazer, né? Ia trazer morte, ia trazer destruição, mas Abigail teve sabedoria, né? E quem confia em Deus, que eu anotei aqui, ó, quem confia em Deus, em vez da vingança, aprendeu a ser servo, né? E ele será honrado. No tempo certo vai ser honrado, né? E que a gente aprenda, né? Que a gente aprenda a ouvir a voz do Senhor. E mais pra frente, vem falando também. Davi poupou outra vez a Saul, porque Saul, ele procurava matar Davi todas as vezes. E Davi já teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. E ele não fez. E ele não matou, porque ele era um servo do Senhor. E Davi, pela segunda vez, teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Davi teve a oportunidade e não acabou com a vida de Saul. Saul estava dormindo. E ali foi uma oportunidade para Davi matar ele. Mas Davi não fez. Por mais que às vezes a gente tenha a oportunidade de acabar com a vida de alguém, assim, no sentido querer expor a pessoa, querer denigrir, né, aquela pessoa. A gente tem essa oportunidade, mas quando a gente é filho e a gente é servo, a gente não faz esse tipo de coisa. A gente deixa com que Deus, ele peleje por nós. Não é uma vingança que eu vou fazer que aquilo vai resolver. Às vezes aquilo ali pode ser pior pra mim. Pode ser pior pra mim, né? Eu achar que, não, eu vou fazer isso, vai ser bom pra mim. Não, às vezes pode ser até ruim pra você, né? Fazer esse tipo de coisa. Então Davi poupou de novo a vida de Saul, né? Ele teve uma atitude, falou, não vou fazer isso, porque ele é servo do Senhor. E não matou Saul. E Saul já não sentia mais a presença do Senhor. Ele já não sentia. Tanto é que mais para frente, Saul ele vai consultar outros deuses, né? Procurou uma mulher de adivinha, porque ele já não ouvia mais a voz do Senhor. E infelizmente existe pessoas assim, que às vezes não tá mais com aquela ligação com o Senhor, já não tem mais aquela ligação com o Senhor, o que parece, às vezes parece ter essa ligação com o Senhor, mas não tem essa ligação e já começa, e aí entra o desespero. Eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu preciso de alguma forma ouvir a voz de Deus. E aí o que a pessoa faz? Começa a consultar outros deuses. Saul, o que ele fez? Traga até a mim uma mulher de adivinha, porque eu quero falar com ela. Porque eu preciso, porque eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus não está falando mais comigo. Mas por quê?
Por que Deus não está falando mais com você? Se na palavra mesmo o Senhor fala. Se na palavra mesmo o Senhor fala, né? Eu tô falando nos dias de hoje, né? Naquele tempo, Saul... Deixa eu só deixar uma chamada aqui. Naquele tempo, Saul afastou do Senhor. O coração dele já não estava mais com o coração igual ao do Senhor. Então o Senhor se afastou dele também. Quando o Senhor vê que a gente não está com o coração voltado para Ele, Ele se afasta. E aí, quando o Senhor afasta, quem que vem? É o inimigo. O inimigo vem. Para quê? Para poder fazer morada. E aí, você já não consegue mais enxergar. Você está cego espiritualmente e acha que está agindo pela vontade de Deus e começa a agir pela vontade do inimigo. Mas só que Deus não está falando mais com a pessoa. E aí, como Saul fez, aqui ó, Saul, ele pediu para trazer uma mulher aqui ó. Saul consulta uma mulher que adivinha. Ele pediu para ir até lá, mas ele não queria que ninguém soubesse. Tanto é que Saul, eita glória, tanto é que Saul, ele se vestiu para que ninguém visse que era ele, né, indo consultar essa mulher. Gente, é muito forte isso. É muito forte. É muito forte. Mas, mesmo já Samuel, já morrido, Deus permitiu. Porque Deus é o dono de tudo. Ele permite tudo. É Ele quem é o dono. Ele quem é o dono. Mas Deus permitiu. Porque na hora que Saul foi falar com essa mulher, ele pediu aqui, ó. Ele pediu: peço-me que adivinhe pelo espírito de feitiçaria. Por que ele falou isso? Gente, Saul já não estava mais vendo a luz. Ele já não via mais a luz já não estava mais com ele. Então ele foi até as trevas. Cuidado, gente. Cuidado com isso. O mundo espiritual é muito sério. É muito sério. É muito sério. E quando essa mulher foi fazer a prática dela, ela gritou, ela se assustou. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo já não era aquilo que ela já estava acostumada. Porque aquilo ali foi tipo, o Senhor entrou em ação. O Senhor entrou em ação. Tanto é que Samuel veio falar com Saul. Só que na palavra, o Senhor, ele fala que pra gente não consultar aos mortos. Lá em Deuteronômio fala, Deuteronômio 18:10 até o 12 fala pra gente não consultar aos mortos. O Senhor deixa isso claro pra gente. Não consulteis aos mortos. O Senhor fala. Mas aqui fica assim, como assim? Se o Senhor fala pra gente não consultar os mortos, por que que Deus permitiu de Samuel falar com Saul? Deus é Deus. E Deus pode absolutamente tudo. Nada acontece sem Ele permitir. Nada acontece. Deus interfere de forma única e incomum. É Ele é o dono de tudo. Saul já cego, né? Já não dava ouvido mais pro Senhor. O que eu quero dizer com isso? Depois, se você puder pegar a Bíblia, ler, né, 1 Samuel, do 25 ao 28, né, para você entender um pouco mais, que a gente haja com sabedoria, assim como Abigail, que a gente seja uma mulher sábia e que a gente tome as decisões certas e que a gente não tente, como Davi, ele estava cansado da perseguição de Saul, ele quis sair do lugar para ir para outro lugar, porque ele estava cansado da perseguição de Saul. Mas só que aquilo não era permissão de Deus. Deus não mandou ele sair. E não tá querendo que você mude o seu jeito para caber em determinado lugar. Por que eu tô falando isso? Isso vale para mim. Porque com uma conversa que eu tive esses dias com uma colega minha, eu falando de uma determinada situação, eu tava querendo entrar em um lugar que não era, no sentido de eu querer ser uma pessoa que eu não era. Ela falou: Flaviana, eu gosto de você do jeito que você é. Você sempre foi assim. Você sempre foi esse tipo de pessoa. Quando você não gosta, você fala. Quando você tem as suas palavras certas na hora de falar, você é assim. Você é dessa forma. Você é firme no falar. Então não tenta caber em um lugar que não é pra você. E é como
Davi estava fazendo. Davi estava querendo fugir de um lugar para ir para outro. Querendo se infiltrar, como se diz, né? Num lugar para ser aceito. E tem gente que às vezes é assim, para querer ser aceito em alguns lugares. E se Deus te fez assim, é lógico que a gente tem que sempre buscar ser melhor, mas a sua essência ninguém tira. O seu brilho ninguém tira. Tá bom? E completando, não deixe que você se perca. Não se perca da voz do Senhor. Não se perca de buscar o Senhor para poder buscar outros deuses, outros adivinhadores ou outras coisas que não seja do agrado do Senhor. A palavra fala pra gente não consultar os mortos. Então, faça aquilo que o Senhor quer, não o que você quer. E se você não tá ouvindo a voz do Senhor, pare, reflita, comece a pensar o porquê que eu não tô ouvindo a voz do Senhor. Gente, a palavra tá aqui. A palavra tá aqui. Tá bom? E se puder, ler 1 Samuel, do 25 ao 28, para você entender isso tudo que eu falei. Ou dar um pouquinho de clareza, mas saiba que o Senhor fala com cada um de uma forma. Às vezes você vai ler e às vezes você vai ter outra interpretação. E Deus vai falar com você do jeito que Ele quer. Tá bom? Ah, e não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e me fala aí o que você achou. Me fale aí a sua visão também, depois de que você ter lido, né, a palavra. Contem um pouquinho pra mim também. Vamos compartilhar. A gente tá aqui pra crescer. Todo mundo crescer junto, tá bom?